Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Lins e nós vamos começar a nossa programação em C, o nosso curso de Aprendendo C, né? Para o pessoal que tem aí uma certa dificuldade de estar pagando programação pela primeira vez. Então essa aqui é para ajudar vocês a desenvolver mais rápido essa disciplina. É uma disciplina que depois que você desenvolve uma lógica de programação, você entende a lógica da programação. Você não precisa mais tanta preocupação em aprender, é relativamente fácil depois que você aprende essa dinâmica da programação, certo? Nosso objetivo nessa primeira aula é conhecer a bibliografia dessa disciplina ou de programação em C, identificar o funcionamento de um computador, entender como ele funciona para poder chegar na programação, saber como o programa funciona, entender os conceitos de algoritmo e de programa, conhecer as partes fundamentais do programa em C e fazer o primeiro programa em C, que não vai ser o Hello World que o que todo mundo faz, certo? Isso é uma coisa um pouco mais objetiva. A bibliografia que eu sugiro para vocês são um desses 3 livros. Esse é o livro mais tradicional, o Data, mas eu gosto muito desse livro, C Completo Total. Se eu for estudar alguma coisa, eu estudo sempre por ele. Eu acho ele bem melhor para entender, assim, na minha concepção, né? O pessoal fala muito desse livro de Luiz Damas, Linguagem C. Muita gente que eu conheço gosta desse livro, estuda por ele. Eu prefiro esse é o mais tradicional e esse é o que a maioria gosta. Então você dá uma folheada em cada um, na página tem um link para baixar cada um, e depois você escolhe lá qual é o que foi do mais agrado, né? O que mais lhe agradou. Eu recomendo esse Ser Completo Total, é um livro excelente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: como é que funciona a arquitetura de um computador? Isso aqui é uma ideia rápida, só para você entender como é que funciona, certo? A gente tem basicamente 3 partes. A CPU, a unidade de processamento, né? A unidade de memória e os dispositivos de entrada e saídas. Então o que é que acontece? Quando o programa ele vai ser inicializado, o processador ele solicita na memória as informações para inicializar esse programa e aí fica controlando os dados que entram e os dados que saem. Então, uma informação ela vem da memória para o programa, ela é processada, volta para a memória e depois é exibida na tela ou em alguma coisa. Do mesmo jeito que alguma coisa que for digitada vem para a memória, depois vem para o programa, é processado, volta para a memória para voltar para o programa, certo? Nessa memória a gente tem a memória principal, né, a memória RAM, e a memória secundária geralmente um HD ou SSD, enfim. Hoje em dia a gente tem umas tecnologias bem mais modernas do que o disco rígido, né? E aqui é onde fica basicamente lá o seu processador e a sua unidade de processamento, certo? Unidade central de processamento, CPU. Então, como é que o programa funciona nessa dinâmica? O programa ele vai ser inicializado, então ele vai solicitar memória. Da memória secundária, informações do programa. Por exemplo, quando você abre um programa, feito o Word, por exemplo, o PowerPoint aqui, por exemplo. Então, para o programa inicializar, abre toda aquela interface dele ali, aquelas informações têm que estar salvas em algum lugar do seu HD, certo? Então, essas informações elas vão para a memória principal. E aí, solicita na memória principal espaço para armazenar valores de variáveis, tanto dados do HD quanto variáveis inicializadas no programa vão ser armazenadas agora na memória principal. Por isso que as pessoas elas gostam de um computador com uma memória RAM maior, porque você consegue armazenar mais informações e aí você diminui o tempo de transferência de informação, porque a informação da memória principal até o processador é muito mais rápido do que do HD, da memória secundária até o processador lá para fazer aquela operação. Então depois ele executa o programa e no fim ele finaliza dizendo que esses espaços de memória, da memória principal, da memória RAM, eles estão disponíveis para um outro programa, certo? E aí o que é algoritmo? Algoritmo é a descrição de passos que deverão ser seguidos para resolver um determinado problema, certo? E um programa é um conjunto de instruções que representam um algoritmo para a resolução de um problema. Essas instruções são escritas através de um conjunto de códigos, de símbolos e de palavras que a gente chama de sintaxe. É a sintaxe daquela determinada linguagem. Esse conjunto de códigos possui regras estruturadas
regras de estruturação lógica e sintática própria, diz que esse conjunto de símbolos formam a linguagem de programação, junto com as regras. A nossa linguagem vai ser a linguagem C, certo? Eu estou tentando adiantar essa parte para a gente ir na parte mais objetiva da linguagem C. Então está aqui um algoritmo. Como é que é um algoritmo? É uma sequência, você vai dizendo na linguagem vernácula, né? Na linguagem cotidiana, você vai dizendo o que tem que fazer. Inicia o algoritmo, lê o número, pega o número, vai até de 1 até, fazendo até 10, passando de 1 em 1. E aí o que é que você tem que fazer? Imprimir esse número, que é a multiplicação de dois números. E aí termina e tal. Então está isso aqui feito na linguagem C, tem alguma sintaxe, todo comando, por exemplo, ele termina com um ponto e vírgula, então toda a linha você vai ver terminada com ponto e vírgula. A forma de imprimir tem uma representação, a forma de atribuição tem uma representação, e outras coisas são comuns. Por exemplo, operações matemáticas, né, por exemplo, elas são comuns. Então, quais são as partes de um programa em C? Agora começa a programação em C. Tem as diretivas para o pré-processador, declaração de variáveis globais, depois você tem o main. Aqui você pode ter também funções, depois a gente vai ver na aula 3 ou 4, acho que é a aula 3, funções. Depois você tem o main, declaração de variáveis locais da função main e o comando da função main. E aí terminou o main, termina o seu programa basicamente. Então, o que são diretivas para o pré-processador? É o que a gente chama de biblioteca. Algumas operações ou funções, a gente chama de funções, que você vai fazer no seu programa, elas já foram pré-programadas dentro de algumas bibliotecas. Então você vai dizer, vai include entre chaves o nome da biblioteca stdio.h, e aí todas as funções que estão dentro daquela biblioteca, elas vão poder ser usadas dentro do seu programa, certo? Então a diretiva permite incluir uma biblioteca, e bibliotecas contêm funções pré-determinadas utilizadas nos programas. Quais são as mais comuns? O stdio.h, funções de entrada e saída, porque é muito difícil meu programa não ter pelo menos entradas e saídas, né? stdlib é uma biblioteca padrão, com funções padrões de C. O mat, que são para funções matemáticas, logaritmo, seno, cosseno, essas coisas. E a string, que é quando você vai trabalhar com texto mais na frente, lá para a última aula a gente vai ver um pouco sobre string. Então, como é que eu sei o que é que tem dentro da biblioteca stdio.h? Eu digito lá no Google stdio.h e vejo lá a descrição daquela biblioteca, certo? Então, todas as funções do stdio.h, a gente não vai conseguir dizer todas, não vai conseguir usar todas, mas se você quiser saber de uma por uma, você pesquisa lá no Google, não tem erro não. Outra coisa, se eu tenho uma determinada função e eu quero saber de qual biblioteca essa função faz parte, para eu poder incluir essa biblioteca lá no cabeçalho do meu programa, eu digito lá no Google printf. Printf é de qual biblioteca? Qual biblioteca faz parte do printf? Qualquer coisa desse tipo. E aí o Google vai dizer stdio.h, certo? Então, muito de programação básico você aprende, e o resto você é muito de pesquisa, você pesquisando, você descobre muito mais coisas do que... E muito mais rápido, né? Com acesso à internet é muito mais rápido. Na hora de programar, você pesquisa, resolve seu problema e segue em frente. Então depois vem a declaração de variáveis globais, e aí tem uma pausa para a gente entender o que é uma variável global e o que é uma variável local. Uma variável global são aquelas declaradas no início de um algoritmo, são visíveis, ou seja, podem ser utilizadas no algoritmo principal e por todos os outros subalgoritmos, certo? Que estejam dentro desse algoritmo principal. E uma variável local são aquelas declaradas no início de um subprograma, são visíveis, ou seja, podem ser utilizadas somente pelo subprograma onde foram declaradas. Outros subalgoritmos ou mesmo o algoritmo principal não podem utilizá-las. Então vamos entender isso aí melhor. Então eu iniciei um bloco 1, um bloco 2 e um bloco 3, certo? Então vamos lá. Eu tenho int A, B e C, que foram inicializadas nesse bloco 1, e depois começou o bloco 2. No bloco 2 eu inicializei D, E e F. Depois eu comecei um outro bloco 3, que inicializei G, H e I. Então veja que G, H e I, ela só funciona dentro dessa chave até essa chave. Então aqui dentro eu posso usar tudo que eu fiz antes.
mas eu não posso usar antes uma variável que vai ser feita depois, num subbloco menor do que aquele bloco. Então, ó, se a gente fosse analisar esse primeiro colchete maior, seria o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. O que foi criado no bloco 1 foi o ABC, então só posso usar o ABC no bloco 1. Só que como o bloco 2 ele está dentro do 1, eu já posso utilizar o ABC porque já foi criado quando eu criei o bloco 2. Então no bloco 2 eu posso usar A, B, C, D e F. E no 3 eu posso usar todas, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Porque o bloco 3 está dentro do 2 e o 2 está dentro do 1. Certo? Então, as variáveis. Os nomes das variáveis devem conter apenas letras e dígitos e o símbolo underline e inicializar com a letra ou com o símbolo underline, certo? Isso aqui é a sintaxe para você criar uma variável, você declarar uma variável, inicializar uma variável. Os principais tipos são int, float, double e char. O int de inteiro, float de um número decimal e assim sucessivamente. Alguns exemplos aqui, um int, um float, um char. Você diferencia letra maiúscula de minúscula, certo? Então, int n minúsculo e int n maiúsculo são diferentes. O n minúsculo é diferente do n maiúsculo, certo? O nome disso aqui é o que a gente chama de case sensitive. Ele diferencia uma palavra maiúscula, uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Então, aqui esse V é maiúsculo. Se eu declarei soma valores com V maiúsculo, sempre que eu for usar essa variável, eu tenho que escrever exatamente dessa maneira, ok? Então, o que acontece na memória com as variáveis? Então, imagine que eu escrevi lá no meu programa int A, float B, char S. Então, ó, quando o meu programa ele passa por essa linha int A, ele diz para a minha memória, eu quero um espaço de memória. E a memória diz, ó, o espaço é 1. Imagina a memória como sendo uma matriz, uma tabela. E aí ele diz, beleza, nesse espaço eu vou dar um nome a ela, eu vou dar um nome A. Porque ficaria difícil da gente programar utilizando os endereços da memória. Então a gente atribui um nome àquele endereço. Depois ele diz, eu quero um float para poder saber o tamanho, né? E o nome dele vai ser B. Aí a memória vai dizer, beleza, o B eu botei no espaço 2 e 4. Na coluna 2, na linha 4. Beleza. E o char, o nome dele vai ser S. Então o char eu botei, a memória diz, eu botei no 6,4, beleza? Então o meu programa ele salva que o A ele é 1, o B ele é 2,4 e o S ele é 6 e 4. O que é que eu preciso me preocupar? Só preciso me preocupar com A, B e C. Não necessariamente preciso me preocupar com a posição daquela variável na memória. O que eu preciso saber é o nome que ela tem para poder eu alterá-la ou manipulá-la, certo? Então eu disse que o A ele vai ser igual a 1, o B vai ser igual a 5 e o C vai ser igual a M. Então ele pega lá naquele espaço 1, bota o valor que eu quero para A, bota o valor que eu quero para B e bota o valor que eu quero para S. Ok? Então, ó, depois disso, né, as diretivas, o include, as bibliotecas stdio, stdlib.h. A declaração de variáveis globais são variáveis que eu posso usar fora e dentro do main. Depois a gente vai ver algumas aplicações disso. A declaração de variáveis locais, as variáveis que eu só posso usar dentro do main ou de algum subprograma que esteja dentro do main. E os comandos da função main. Os comandos da função main podem ser os comandos de atribuição, atribuir o valor da direita à variável da esquerda. O valor pode ser uma constante, uma variável ou uma expressão, certo? Então x é igual a 4, significa que como é que a gente lê isso, né? X recebe 4, então x agora vai ter o valor de 4. Y é igual a x mais 2, quer dizer que y vai receber o valor de x. Por exemplo, no exemplo da gente anterior aqui era 4 mais 2, 6, né? Então o y seria igual a 6. E y é igual a y mais 4. Se o y aqui era 6, 6 mais 4 vai dar 10, então o novo valor de y agora vai ser 10. Então você pode usar a própria variável como incremento dela mesma, porque primeiro você vai resolver isso, o que está do lado direito o valor do resultado do lado direito da expressão e vai colocar na variável que está do lado esquerdo. Pode ser uma constante, o valor é igual a 2,5, sexo igual a feminino, são constantes, certo? E constantes devem estar entre aspas simples, com apóstrofo aqui, né? Para achar, né? Para variável de caractere.
Então, alguns comandos, as primeiras funções que você tem que saber são duas, basicamente são duas. O printf, que escreve alguma coisa na tela, e o scanf, que lê um valor que foi digitado, certo? Lembrando, como é que o printf faz para escrever alguma informação na tela? Isso aí você tem que ver lá na biblioteca dele, std.io, std.io, std de standard e io de input e output, certo? Então, são funções de entrada e saída, né? De controle de entrada e saída. E o scanf é a mesma coisa, ele lê um valor que foi digitado. Como é que ele faz isso? Essa função scanf está lá dentro daquela biblioteca lá, certo? Quando eu quiser trabalhar com o número inteiro, eu vou botar %d, um número float %f, um double, um long float %lf, um char %c e um string %e, certo? Então vamos se concentrar primeiro nessa %d e %f, que a gente vai trabalhar primeiro com números para entender. Então, se eu botar printf %da, eu estou imprimindo uma variável do tipo inteira nesse espaço do %d. Se eu botar printf %d, %f, %c, eu vou estar imprimindo quando terminar a aspa dupla, tem uma vírgula e tem as variáveis que eu vou imprimir, essa %d, essa %f e essa %c. E no scanf é a mesma coisa, certo? Eu vou botar o tipo, entre aspas dupla, vírgula, o i comercial, que é para dizer que eu estou fazendo a leitura no espaço de memória da variável a. Esse i comercial, ele é para poder você dizer que é o valor que foi digitado, que está sendo lido, ele vai para o espaço de memória de a, certo? Sempre no scanf você vai botar aqui esse i comercial. E aqui só tenho mais de uma variável, né? Uma do tipo inteiro, uma do tipo float, uma do tipo char. Então boto entre vírgula cada uma delas. Lembrando que você tem que botar o i comercial no scanf para poder dizer que o valor que foi digitado primeiro vai para o espaço de memória de a, certo? Esse i comercial indica que você está pegando um endereço da memória. E aí existem alguns operadores de atribuição. O igual, que atribui um valor. O mais igual, que é equivalente, por exemplo, x mais igual a y, é equivalente a x mais y. Esse aqui você vai aprender muito com o tempo. Na verdade, é só você repetir a variável que está antes aqui, né? X é igual a x mais y, x é igual a x menos y, x é igual a x vezes y, e assim sucessivamente. Vou passar porque, para a gente não perder muito tempo nisso, você vai aprendendo com o tempo, com a prática, você não esquece mais não. Então aqui tem algumas funções da biblioteca med.h, seno, calcula x elevado a uma potência, o sqrt é o da raiz quadrada, a tangente, o expoente, exponencial, né, elevado à potência, é elevado à potência de x, então é elevado a 5, aí bota expoente 5, ele vai dar o resultado de e elevado a 5 cosseno, enfim, o arredondamento de um número real para cima, para um número inteiro próximo. E aí está nosso primeiro programa, certo?